Sejam bem-vindos a mais um episódio do NinaliCast. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. A doutora Adriana, ela é advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e secretária da Comissão de Direito de Família e Sucessões da ABA Niterói. E aí, preparada? Acho que sim. Animada para começar? Eu tô. Bastante animada. Vamos lá. Então, vamos lá. Me fala um pouquinho como é que foi a sua trajetória profissional e se você sempre quis ser advogada. Menina, como todo início de carreira, foi difícil, né? O que eu tive mais dificuldade foi em captar clientes e definir em que área eu atuaria. Inicialmente, eu comecei sendo generalista, né? Mas, aos poucos, foram aparecendo demandas de família, então eu me direcionei já para essa área. Agora, se eu sempre quis ser advogada, Não. Eu queria ser psicóloga, sempre quis ser psicóloga. Só que quando eu decidi entrar na faculdade já com 30 anos, já era casada, tinha meu filho, mas não tinha grana para pagar a faculdade. Eu trabalhava numa empresa multinacional e ela tinha um programa de subsídio, né? Então, ela pagava parte de cursos superiores. E o primeiro curso da lista era Direito. Para eu não perder a chance de cursar, né, uma faculdade, eu escolhi Direito. E, graças a Deus, me encontrei. Hoje eu amo o que eu faço. E me fala, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no início da sua carreira? Então, foram essas, né? De captar clientes e de definir para que ramo, né? Para que área eu me direcionaria. E como é que você se encontrou no direito de família? Bem, como as demandas que começaram a aparecer para mim foram de família, então eu me direcionei para o direito de família. E aí eu me encontrei quando eu descobri o quão injustos são os procedimentos em relação às mulheres, às mães solo. E aí eu tive aquele estalo, eu vou ajudar essas mulheres a seguirem seus caminhos depois do divórcio. Elas precisam ter uma direção, alguém que as direcione na condução da guarda e da pensão das crianças, porque o pai, né, quando se separa, ele acha que o filho é só da mãe, não tem mais nenhuma responsabilidade, não é assim. O casamento acaba, mas a responsabilidade dos pais com os filhos permanece. E os pais não têm essa responsabilidade e acham que o valor da pensão que eles pagam é para bancar a mãe. Então, querem pagar um valor mínimo de pensão e a mãe tem que fazer das tripas coração para sustentar esse filho. E aí, eu comecei a seguir por esse ramo. Bom, eu vou tentar diminuir o máximo dessa injustiça, dessa sobrecarga em relação às mães. Não é muito fácil, não, tá, gente? Porque o judiciário ainda é muito machista, né? Tem a cultura patriarcal. Então, para a gente conseguir fazer valer o direito das mulheres, fazer com que o judiciário reconheça que as mulheres ficam com uma responsabilidade muito maior em relação aos filhos quando elas ficam com a guarda, e na maioria das vezes elas ficam com a guarda, porque é um capital invisível que a gente chama de investimento de tempo na criação dos filhos, né? Que o pai geralmente não tem. Então, a mãe que fica com o filho, com a guarda do filho, que mora com o filho, ela tem a responsabilidade de dar banho, de cuidar, de fazer comida, levar para a escola, levar para o médico, faltar ao trabalho quando a criança fica doente. E o pai, e isso não é computado na hora da pensão. Atualmente, graças a Deus, os tribunais já têm decidido nesse sentido, já têm incluído pouquíssimas decisões, mas já têm incluído, sim, esse capital invisível no cálculo da pensão alimentícia, porque é um trabalho que você tem, que a mãe tem, que não é remunerado. E aí, enquanto o pai está lá livre, leve e solto, né, seguindo a vida dele sem nenhuma responsabilidade com o filho, ela está ali presa com aquela não vou dizer obrigação, né, porque com aquele dever de cuidar, de educar o filho sozinha. Então, ela perde chance de crescer na carreira, ela perde chance de fazer cursos para se desenvolver, de promoção, porque antes dela aceitar uma promoção, ela tem que ver qual é a agenda do filho, se ela vai dar conta, porque uma promoção pode exigir mais tempo de trabalho, e ela não tem esse tempo disponível porque ela tem que pegar o filho na escola, ela tem que estar em casa quando o filho chegar da escola, se ele vai de transporte, enfim, é isso. E me fala, por que você considera importante, na hora do cliente for contratar um advogado,
ser um advogado especialista em direito de família e não um advogado que faz de tudo quanto é tipo de ação? Porque o especialista, ele ganha nos detalhes. O especialista, ele estuda a fundo a área dele, né? Enquanto que o generalista, ele estuda de tudo um pouco. Então, quando você pega uma demanda de família, por exemplo, num divórcio, vou citar um caso de uma cliente que eu tive... De uma cliente, não, ela nem se tornou minha cliente. Ela me contratou para consultar como é que seria a partilha dos bens. E aí, eu fiz a consulta, expliquei para ela e tal, mas ela não me contratou. Contratou um generalista. Tempos depois, eu encontrei com ela e perguntei, e aí, como é que foi a partilha de bens? Então, ela falou assim, a gente não tinha adquirido nenhum bem, né? Então, foi só o divórcio mesmo. Aí eu perguntei, mas e o FGTS? Porque eu sabia que o marido dela trabalhava com a carteira assinada já há anos. E o FGTS? O que tem o FGTS? Eu falei, você tinha direito a 50% do FGTS. Aí ela, mentira. Aí eu falei, sério? Mas o meu advogado não falou nada. Eu falei para ela assim, tá vendo? Você deveria ter contratado uma especialista, porque agora você teria metade do FGTS dele. Então, passou aquela oportunidade. Então, são coisas como essas que devem te direcionar para a escolha do profissional certo, especialista naquela área específica que você precisa. E me fala, quais são as demandas que mais aparecem no seu escritório? Sem dúvida, guarda e pensão. Em primeiro lugar, pensão, né? Porque as mulheres ou não ganham o suficiente para sustentar a casa e o filho sozinhas, sem o apoio, o auxílio do marido ou do companheiro. E, em segundo lugar, a guarda, porque os maridos, né, os companheiros que não aceitam o fim do relacionamento, usam esse filho para atingir a mulher, aproveitam essa fase de vulnerabilidade da mulher para usar os filhos como instrumento para atingi-las. Então, ficam ameaçando. Eu vou pegar a guarda. Se você entrar na justiça para pedir a pensão, eu vou pegar a guarda do nosso filho. Então, elas vêm primeiro com a pensão, porque elas precisam sobreviver e manter esse filho. E, em segundo lugar, vem a guarda por conta dessas ameaças que elas sofrem. Entendi. E também tem o inventário, né? Que é a paixão da minha vida. Ah, é? Então, vem pensão, guarda e inventário. Ah, legal. E me fala, qual característica crucial que um advogado precisa ter para trabalhar com essa área de direito de família? Olha, eu considero que seja a escuta ativa. É preciso que a gente desenvolva essa qualidade, esse perfil, porque quando as mulheres vêm, geralmente mulheres vêm, elas vêm vulneráveis, elas vêm precisando de um apoio, de um amparo, ser realmente ouvidas. Então, a gente precisa ter essa disponibilidade para, de fato, ouvir e entender o que elas estão falando. Vamos falar um pouquinho sobre pensão alimentícia? O que entra no cálculo da pensão alimentícia? Entram todas as despesas da criança. Moradia, alimentação. E moradia está incluso água, luz, telefone, gás, internet, enfim, tudo que a criança gasta na casa. Alimentação, lazer, transporte, educação, saúde e outros. O que são esses outros? São, por exemplo, se a criança precisa fazer uma terapia, entra no cálculo. Se a criança precisa fazer uma cirurgia, entra no cálculo. Se a criança precisa fazer um fono, entra no cálculo. Tudo, absolutamente tudo. Agora, se o valor da pensão vai comportar parte desses gastos, é outra coisa. Mas que tem que ser relacionado... Todas as despesas têm que ser relacionadas? Tem. E a pensão sempre corresponde a 30% do salário do pai? Pois é, esse é um mito, menina. Não, nem sempre vai corresponder a 30% do salário do pai. E por que criou-se esse mito? Porque geralmente, né, no nosso país, os pais não têm um ótimo salário. Então, convencionou-se que 30% seria um valor razoável, tanto para pagar parte das despesas da criança, quanto para sobrar para ele se manter. Mas a pensão é fixada de acordo com o binômio necessidade e possibilidade. Necessidade de quem vai receber a pensão e possibilidade de quem vai pagar. Então, o juiz, diante das necessidades, que é essa listinha de necessidades, né, de gastos que você tem que apresentar, e as possibilidades do pai. Daí, o juiz vai fazer ali um cálculo
e verificar quanto é. Então, pode ser 10%, pode ser 20%, 15%, depende de quanto o pai pode pagar. Né? Então, nem sempre vai ser 30%. Tirem essa ideia da cabeça, tá? Tem que ser sempre de acordo com as possibilidades e as necessidades. Agora, se o pai ganha o salário mínimo, ele geralmente não vai conseguir comportar, o que ele paga de pensão não vai comportar todas essas necessidades. Então, o que acontece? A pessoa diz assim, mas o pai que é pobre, esse cálculo para pobre não entra. Entra, gente, todos os gastos entram. Agora, se vai comportar ou não é outra coisa, né? Se o pai ganha o salário mínimo, ele não vai conseguir pagar grande parte dessas despesas. Então, o que tem que ser feito? Ou a criança se adequa, né? A mãe adequa as despesas da criança a essas possibilidades do pai, ou ela paga a diferença. Não tem jeito. O juiz não vai obrigar o pai a pagar mais que 30%, porque ele também tem que sobreviver. E quando o pai é preso por não pagar a pensão, quem paga os valores em atraso? As pessoas acham que porque ele foi preso, ele está isento de pagar os atrasados. Não, ele não está isento. Ele vai preso, cumpre o tempo de prisão. Se não pagar durante o tempo que foi preso, ele vai solto, mas sai com a dívida pendente. E ainda sai com a dívida que venceu durante o tempo de prisão dele. Mas, assim, na grande maioria das vezes, a família sempre dá um jeitinho, né, de pagar logo para livrar o pai da prisão. Agora, por que raios o pai não paga antes de ser preso? Porque a pensão do filho, gente, também é para alimentação. Então, o pai não pode deixar de pagar a pensão, por exemplo, porque está desempregado. Se o pai está desempregado, o filho deixa de comer? Deixa de pagar aluguel? Deixa de estudar, de se vestir, de se calçar? Não. Então, a pensão não pode esperar, não pode atrasar e o pai não pode deixar de pagar sob hipótese nenhuma. Até que idade o pai é obrigado a pagar a pensão para o filho? Se o filho não estiver estudando até os 18 anos, se ele estiver estudando, qualquer que seja o curso, pode ser técnico ou superior, o pai tem que pagar até os 24 anos ou até ele completar o curso superior ou técnico, o que acontecer primeiro. Agora, assim que o filho completa 18 anos, o pai acha, né? Completou 18 anos, vou parar de pagar. Não pode parar de pagar automaticamente. O pai precisa propor uma ação de exoneração de alimentos. Isso se a pensão estiver regulamentada judicialmente. Se a pensão estiver regulamentada judicialmente, o pai precisa pedir a exoneração, que é a autorização do juiz para ele parar de pagar. Se ele não pedir essa autorização, parar de pagar automaticamente, o filho executa, cobra judicialmente, inclusive sob pena de prisão. Caramba. Não é fácil assim, completou 18 anos, parei de pagar. Não estuda, não trabalha, não quer saber de nada, não pode. Tá? Até tem alguns pais que param de pagar e os filhos não sabem que podem executar. Então, fica aqui o recadinho, hein, gente? Parou de pagar automaticamente, entra com ação judicial para cobrar esses atrasados. Me fala um pouquinho sobre guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada é o compartilhamento das decisões, das responsabilidades sobre a vida do filho. Muita gente confunde com guarda alternada, que é a alternância de residência. O filho vai morar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Não. Essa guarda, ela não está no nosso ordenamento jurídico. Então, apesar de atualmente algumas decisões já serem favoráveis nesse sentido, porque funciona na prática para algumas famílias, ela não está no nosso ordenamento jurídico. Então, a regra é a guarda compartilhada. Então, tá lá, os pais se separaram, o filho vai morar com a mãe. Guarda compartilhada com uma residência fixa com a mãe. Mas o pai tem o direito e a obrigação de conviver com o filho, de pagar a pensão e de dividir as atividades, as responsabilidades. Ou seja, vai levar no colégio, vai levar ao médico, a mãe não pode hoje, o pai vai levar. Porque, geralmente, apesar da guarda compartilhada ser a divisão das responsabilidades, o pai não assume nenhuma responsabilidade. Fica ao encargo da mãe, mas é isso, a guarda compartilhada é a divisão das responsabilidades e das decisões importantes sobre a vida do filho, não é alternância de residência. Agora vamos falar de um tema que gera muitas brigas em família, herança. Vamos. É quando uma pessoa casada falece sem deixar filhos, quem que recebe a herança? Se essa pessoa não deixar
ascendentes, ela já não deixou descendentes, não teve filhos. Se ela não deixar ascendentes, ou seja, pais, avós e bisavós, quem recebe toda a herança é o cônjuge sobrevivente. O cônjuge sobrevivente, ele pode ser meeiro e herdeiro? Pode. No regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, né? A gente diz legal porque a pessoa não precisa escolher, a lei já determina. Se ninguém fala nada, chegar lá no cartório, der entrada nos papéis para casar e não falar nada, o regime que vai vigorar é o da comunhão parcial de bens. Nesse regime, todos os bens comprados na constância do casamento, em caso de separação, são divididos entre o casal, na proporção de 50% para cada um. Mas existem as situações, a seguinte situação. O marido ou a mulher já tinha um bem particular antes de se casar. Na separação, esse bem não entra na partilha. Mas em caso de morte, o cônjuge sobrevivente vai herdar parte desse bem com os herdeiros, ou se não tiver herdeiros, vai herdar sozinho. Então, ele tem a metade dos bens comprados na constância do casamento, que é a meação dele, por isso o nome meeiro, e também vai ter parte da herança dos bens particulares que o falecido deixar, junto com os herdeiros ou sozinho. E uma pessoa pode, assim, acordar um dia e resolver deixar a herança para qualquer pessoa? Se ela não tiver herdeiros necessários, pode. Quais são os herdeiros necessários? Descendentes e ascendentes e cônjuge ou companheiro. A mesma regra que vale para o casamento vale para a união estável. Então, se ela não tem descendentes e ascendentes, ela pode sim deixar para qualquer pessoa, mas ela tem que fazer um planejamento, um testamento ou uma doação em vida. E uma pessoa, mesmo que ela tenha filhos, ela pode vender todo o patrimônio dela e não deixar nada para os seus herdeiros? Na nossa cultura, a gente costuma achar que é egoísmo, né? Dos pais não deixar nada para os filhos, mas ninguém é obrigado a deixar herança. Então, os pais podem, sim, vender todos os bens e gastar o dinheiro da forma que quiser. O que ele não pode fazer, tendo herdeiros necessários, é doar para alguém ou deixar em testamento todos os bens sem reservar 50% de todos os bens para os herdeiros necessários. Hoje a gente tem essa cultura, né? Que tem filho que já fala, quero minha parte na herança. Exatamente. E não tem herança de pessoa viva, né? A herança se concretiza, só passa a existir após a morte do titular dos bens. É muito comum que apenas um dos filhos cuide dos pais na velhice, né? Quando os pais morrem, né? Esse filho, ele tem mais direito que os outros? Gente, isso é muito, muito comum e é triste, né? Porque um filho só fica sobrecarregado. Mas, infelizmente, ele não tem mais direito que os outros. O que o pai ou a mãe pode fazer é um testamento ou uma doação em vida. Como eu disse anteriormente, ele pode testar ou doar em vida 50% dos bens. Então, ele pode beneficiar esse filho exclusivamente. Daí, se ele fizer a doação de até 50% dos bens, esse filho vai receber os 50% mais parte da herança que ele deixar dividido com os outros filhos. Fora isso, ele vai receber a mesma coisa que os outros herdeiros. E me fala, o que te motiva todos os dias na advocacia? É o desafio e a expectativa de conseguir mudar a vida de alguém. De dar esperança a alguém de uma vida melhor, de uma tranquilidade, da pessoa conseguir virar a página sabendo com que ela pode contar, né? No sentido financeiro, com que ela pode contar e tendo a tranquilidade de que o pai não vai chegar a qualquer momento e levar o filho e não trazer de volta, porque a guarda está garantida ali para ela. Me fala um hobby seu. Eu tenho alguns, mas eu gosto muito de ir ao cinema. Muito. É legal, adoro, adoro. Meu marido não é muito fã, não, mas eu vou sozinha mesmo. Não tenho o mínimo problema de sair sozinha, de bater minhas pernas sozinha, que eu adoro bater perna. Sozinha ou acompanhada, eu amo. Aquela pipoquinha. Sim, muito uma bom. delícia. Muito bom. Eu também sou animada. Se eu tiver afim, eu vou sozinha também. Gente, eu amo a minha companhia. Eu não sinto solidão, sabe? Porque eu curto super estar sozinha. Eu gosto de fazer as coisas com os amigos, com o marido, mas eu também adoro fazer as coisas sozinha. Sozinha, isso aí. É bom, Eu acho ótimo. Eu acho tão agradável. A gente tem que se curtir, né? Sim. Se a gente não se curtir... é muito boa, eu acho. A minha companhia é maravilhosa. E eu me divirto. Tem dias, assim, que eu tiro só pra curtir. Tipo, eu gosto de natureza. Vou ir pra praia, pra fazer essas atividades que eu amo. Aí fico ouvindo música. Mesmo. Nossa, muito adoro, bom. É muito bom. O que não pode faltar na sua rotina? Água.
Eu fico desesperada quando eu sei que não tenho água para beber. Qualquer possibilidade de faltar água, eu já começo a ficar ansiosa. Quando eu viajo, a gente leva malas de água. Então, compra no mercado malas de água. Porque se for beber no hotel, eu vou pagar uma fortuna só de água. É muita coisa. E uma boa noite de sono. Gente, eu amo dormir. É bom demais, né? E eu preciso de bastante horas de sono. É muito bom. Eu amo também. Lá em casa eu tenho 2 gatas e elas adoram dormir. Então, assim... É uma preguicinha boa, né? Sim, elas já dão aquela motivação pra dormir. Você olha assim, tá todo mundo dormindo, né? Sim, e sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer? Dormir à tarde. No sábado, durante a semana não tem condição, né? E nem tenho sono durante a semana. Acho que o ritmo do trabalho não permite, né? Que eu tenha esse sono durante a semana. Mas no final de semana, aquela preguicinha de dormir e acordar sem compromisso, é muito bom, né? É muito bom. Assim, eu também não sou muito de dormir durante o dia, não. Mas às vezes a semana tá tão cansativa que no final, às vezes, fico o final de semana todo assim, só dormir. Eu também. Eu fico programando. Vou ao cinema, vou ao teatro, vou à praia, que nada. Dormir. Mas é bom mesmo. Se você pudesse reviver um dia na sua vida, qual dia seria? Gente, eu perdi a minha mãe, vai fazer 13 anos, né? Então, se eu pudesse voltar um dia na minha vida, eu escolheria passar mais um diazinho com ela, porque ela me faz muita falta. Eu sinto muita saudade dela. Então, esse, com certeza, seria um momento que eu gostaria de reviver. Qual lugar você gostaria de ir e você nunca foi? Grécia. É lindo, né? Não é? Sou apaixonada pelas fotos, né? Porque me parece ser um lugar muito bonito. Só aquela visão lá de cima, tudo branquinho, aquele marzão azul. Ai, meu Deus, que sonho. Que é Santorini, né? Mas tem outras regiões mais bonitas ainda. Eu não conheço tudo a fundo, não, né? Eu olho aquela imagem principal, assim, e é o que me encanta. Recentemente aí eu assisti uma blogueira, Emily. Depois eu vou te recomendar. Ela foi pra Grécia e tem vários, assim, episódios da Grécia. É fantástico. Eu já era apaixonada pela Grécia. Aí eu fui assistir com meu marido, aí ele, vamos ver. Aí ele, agora você entende por que eu sou apaixonada pela Grécia? Vale muito a pena. Se apaixonar. Nossa, é um passeio, assim, maravilhoso. E, assim, gastronômico também. A comida lá. Jesus, aí eu preciso fazer mais dieta, então. Quando eu for, eu preciso perder mais peso para garantir a alimentação, né, de lá, garantir o que eu possa comer à vontade lá. E achei legal porque tem a parte de Atenas, que é histórico, que é lindo também, muito legal. Amo história, E eu achei, assim, limpo também, você repara, né? Porque, assim, não sei se você já viu, nunca fui nem pra Grécia, nem pra Itália, mas eu fico assistindo essas blogueiras de viagem aí e já sonhando. E eu achei a Itália mais suja. E lá é tudo tão limpo, sabe? Pelo menos nos vídeos, né? E assim, eu achei incrível. Assim, é um passeio, assim, e dá pra ficar muitos dias. Tem muitas partes pra visitar. Deve ser maravilhoso. Fantástico, fantástico. Recomendo aí esse canal aí de viagens. Fica a dica. É da Emily. Não esqueci o sobrenome dela, que é muito chique. É difícil de falar, mas vale muito a pena assistir. Fico só babando as viagens. Qual lugar que você tem, assim, que é seu favorito para você relaxar e recarregar suas energias? Minha casa. Não tem lugar melhor. Na cama, dormindo. O que você mudaria em si mesmo se você pudesse? Na verdade, eu posso e já tô fazendo, que é a ansiedade. Eu sou muito ansiosa, quero ver lá na frente, sabe? Tenho pressa das coisas acontecer. Sabe um medo que eu tenho? De envelhecer e não realizar meus sonhos. Eu fico pedindo a Deus para eu ter saúde e condições de realizar os meus sonhos enquanto eu tenho disposição para isso, sabe? Porque a gente trabalha tanto e às vezes não tem tempo de desfrutar, né? E aí o tempo vai passando, a idade vai passando, daqui a pouco é uma dor aqui, uma dor ali, e a gente não tem mais disposição para nada. Então eu peço muito a Deus que me dê condição financeira e física de realizar os meus sonhos enquanto eu tenho disposição para isso. Não, com certeza. E a ansiedade é o mal do século, né? A gente gera muita ansiedade, a gente vê tudo, né? E aí eu tô trabalhando isso tanto na terapia quanto com medicação, porque só a terapia não deu conta, não. Sim. Então, as pessoas têm muito esse preconceito, né? De ansiedade, depressão é coisa de maluco. Não é, gente. É uma doença que dá em humanos. Né? Hoje em dia é bom que as pessoas estão mais conscientes com isso. Já foi uma época que tinha muito preconceito. Hoje em dia as pessoas já entenderam que
tem que ser tratado, é porque como não se vê, né? Não tem, assim, às vezes uma reação. E tem reação física, mas não é tão evidente às vezes, né? As pessoas... Mas ainda tem preconceito. Ainda tem. Mas vamos superar isso aí, porque né, é importante. A gente não pode negligenciar a nossa saúde mental. E aí, quando a gente fala sobre isso, né? Como é natural isso, como é uma doença como uma dor de cabeça, por exemplo, que precisa de tratamento, gente. Então, a gente precisa mesmo enxergar isso como uma doença possível de dar em qualquer pessoa. Não quer dizer que a pessoa está maluca. Com certeza. Existem alguns distúrbios, não sou especialista nisso, né? Mas eu sei que existem alguns erros ali nas conexões neurais que fazem com que a pessoa fique deprimida. Então, para ajustar isso, é preciso medicação. Então, se precisar de medicação, vamos tomar a medicação. Se o nosso bem-estar, a nossa saúde depende do remédio, vamos tomar o remédio. Certeza. Me fala o que você gosta de fazer quando não tem ninguém por perto. É uma bobeira, tá? Eu adoro chocolate, né? Então, eu compro aquelas barras e gosto de tirar uma tirinha assim, colocar na boca e ficar chupando. Você tem algum talento ou habilidade fora da advocacia? Não é uma grande coisa, não. É mais que uma coisa que eu gosto de fazer do que um talento que eu tenha. Trabalhos manuais. Ah, que legal. Crochê e ponto cruz. Não sei fazer perfeitamente, mas é uma terapia e eu adoro ficar aí. Eu acho, adoro. E qual foi a lição mais valiosa que você já aprendeu na vida? Que estar presente, se fazer presente na vida das pessoas que a gente ama é muito importante. Eu lembro sempre daquela música acho que é Ana Vitória, né? A beija e abraça seus pais enquanto eles estão aqui. E é isso, gente. Depois que eu perdi a minha mãe, eu dei muito mais valor a estar com meu pai. Porque a falta... Eu vivi muito próxima da minha mãe sempre, a minha vida toda. Mas eu acho que eu poderia ter vivido mais perto dela. Hoje, a gente... Com a internet, né, com esse WhatsApp, as redes sociais, a gente se afastou tanto das pessoas. E quando elas se vão, né, a gente sente tanta falta e fica lamentando. Então, não lamente, não dê tempo para lamentação, né? Esteja presente, liga. Quando estiver perto, diz que ama, abraça, beija. É o que eu faço com meu pai, sabe? Com meu filho, com meu marido. Eu adoro ficar coladinha, eu sou meio pegajosa. Então, eu adoro que eles fiquem com a mão em cima de mim. Adoro dar mão, adoro dar beijo e abraço. Então, é isso. A lição que eu aprendi é essa, que a importância da gente estar junto das pessoas que a gente ama, o mais próximo possível. As redes sociais, ela ajudou, em um certo ponto, a conectar mais as pessoas. Mas isso não substitui, né, o contato presencial. Físico, então, não a gente tem que ter esse cuidado, né, de ter, né, eu procuro, né, com as minhas amizades, com família, tá sempre marcando algo presencial, né? Sim. É bom, eu acho assim, para manter, né? Você pode ter um contato. Isso, exatamente. Mas sempre que puder ter esse contato presencial, isso é fundamental. E priorizar, né? Porque a gente prioriza tantas outras coisas. Aí acontece assim, né? A gente nunca tem tempo para ir para casa do pai, para ir na casa do avô, da tia, da irmã. Mas quando morre, a gente arranja o tempo de ir no enterro. Não é? A pessoa não tá mais ali, não tá vendo a gente, mas a gente tá lá presente. Aí já não faz mais diferença. Verdade. Então, que a gente prioriza estar presente enquanto eles estão aqui, né? E não vai, assim, não faz sentido, né? Às vezes a gente fica só trabalhando. Pra quê? Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, sim. Com certeza. Valorizar. O nosso tempo aqui na Terra é curto e as pessoas, né, que... A gente não sabe. Eu costumo dizer que eu chamo Deus de Papai do Céu, né? Então, a gente não sabe. Só Papai do Céu sabe a hora que a gente vai. Então, a gente tá aqui agora, daqui a um segundinho a gente pode ir. Então, não desperdice a oportunidade de estar junto. Sempre que tiver a oportunidade, esteja junto, liga, diz que ama, dá um beijo, dá um abraço, né? Aproveite o tempo que você tá aqui agora. O que nós temos é o presente, é o hoje. Verdade. Fica programando para amanhã, depois de amanhã, que pode não chegar. Com certeza, né? Com certeza. E para finalizar, vou fazer umas perguntinhas, 3 minutinhos, bem rapidinho. Tá. Preparada? Uhum. Então, vamos lá. Um sonho. Pode ser mais de um? Pode. O primeiro é ver meu filho formando a família dele. Eu tenho um filho de 27 anos, né? Então, ainda mora comigo, não tem nenhum compromisso sério. Então, o meu sonho é ver meu filho encaminhadinho lá com a família dele formada, para que quando o Papai do Céu disser para mim que chegou aqui na Terra, eu saber que meu filho tá lá seguro com a família dele.
Outro sonho que eu tenho é fundar uma casa de acolhimento para crianças, idosos e animais. Ah, legal. Esse é um grande sonho, sabe? Porque eu vejo tanta coisa absurda por aí e eu gostaria muito de não só fundar, mas como administrar, estar perto, sabe? Para ver como é que vai ser o desenvolvimento daquela situação ali, para que essas pessoas e os animais tenham a melhor vida que eles puderem ter. Né? Já que foram negligenciados pela família, pelos pais, pelos filhos, que ali nessa casa eles tenham esse acolhimento como se estivessem de fato na família. Ah, legal. Um sonho que transborda, né? Muito legal. Você não suporta? Mentira. Pelo amor de Deus, gente. Você adora? Eu adoro as piadas do meu marido. Não são piadas, assim. Ele é muito inteligente, sabe? Ele tem umas tiradas, assim. Então, de vez em quando, ele vem com umas gracinhas, assim, que são umas bobeirinhas, mas eu morro de rir com ele. Seu sonho de consumo? Atualmente, eu tenho vários, mas atualmente é comprar o apartamento no qual eu moro. Sua besteira predileta é? Assistir Irmãos à Obra. É muito bom, eu gosto também. Eu amo decoração, né? Eu também. Pesquiso muito sobre decoração de casa e tal. Então, agora eu já perco mais, mas antes eu não perdia um programinha deles. E toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu tô lá naquele Home and Health. Na minha casa é o canal 85, assistindo Irmãos à Obra. Eu já pensei em fazer arquitetura. Eu também adoro coisa assim de decoração. Hoje eu não tô tão ligada mais nisso, mas eu sempre adorei esses programas assim. Eu gosto muito. É muito bom, né? O que você mais gosta em você? É a minha capacidade de manter motivada. Dificilmente... Assim, eu não lembro nenhum dia que eu tenha acordado de mau humor. Sabe? Poxa, isso é muito bom. Eu tô sempre nesse astral. É claro que tem aqueles dias que a gente tá meio para baixo, porque, né, ninguém é perfeito e tem circunstâncias externas e internas também que mexem com o nosso humor, mas dificilmente eu tô de mau humor. Então eu tô sempre assim com essa vibe, sabe? Vai dar certo, vamos lá, vamos fazer, é assim que tem que ser, sempre motivando as pessoas e me motivando também. Isso eu gosto bastante. Legal. Isso é raro, né? Às vezes, né? Eu oscilo. Tem dias que eu tô animado, tem dias que nem tanto. É normal, Não, existem também esses dias pra mim, mas é difícil. Não, muito bom, muito bom. Isso aí é uma coisa muito boa, muito positiva. Qual foi o último livro que você leu? A Tríade do Poder. É muito legal. O autor, ele ajuda você a encontrar, a buscar, né? O que... e te dá o caminho pro como você atingir os seus objetivos. Tem um outro poder ali, né, que faz parte da tríade, mas eu não me lembro agora. Mas eu gostei bastante desse livro. Ah, legal. E você tem algum livro para recomendar para quem está assistindo a gente? Tenho. É A Coragem de Ser Imperfeito. Eu salvo engano, o nome do escritor, acho que é a escritora, é Brené Brown. Esse livro mostra a importância da gente se mostrar vulnerável, né? Porque a gente fica nessa cobrança de sempre ser perfeito, de sempre fazer tudo certinho. E ela nos mostra o quão importante é a gente ser vulnerável, aceitar a nossa vulnerabilidade. Eu já li esse livro também. Para mim foi também um divisor de águas, assim, né? Porque às vezes a gente fica com medo, o que as pessoas vão achar. Exatamente. Ele ajuda a quebrar isso. É muito bom. Hoje em dia eu arrisco, faço mesmo não estando tão bom. O importante é a gente ir aperfeiçoando no processo. Exatamente. Esse livro é muito legal. Tem uma frase que diz assim que se a gente não fracassar nunca, a gente não vai saber o que é o sucesso, né? Porque as grandes ideias surgiram de fracassos reiterados. Me fala uma palavra que te define. Determinada. Eu nem sempre fui assim, tá? Mas... de uns tempos pra cá, porque eu comecei a me autoconhecer, né? Fazer terapia, por conta dessa minha ansiedade, comecei a fazer terapia, comecei a me autoconhecer e me descobri muito determinada. Então, hoje, dificilmente eu desisto daquilo que eu quero. Muito bom. E um desejo que você tem? Atualmente, é eliminar peso. Gente, eu engordei mais de 25 quilos. Fiquei hipertensa por conta disso, né? E aí, depois que eu descobri o porquê que eu ganhei tanto peso, que foi um problema emocional, que me fez ficar compulsivo por chocolate. Depois que eu descobri a causa, eu comecei a tratar. E aí, eu comecei a eliminar peso.
Só que eu entrei também na menopausa. Então, houve uma revolução nos meus hormônios. Daí eu tive que colocar tudo em ordem para começar a eliminar peso. Graças a Deus, a minha endócrina maravilhosa, vou até indicar aqui a doutora Tainá Carneiro, colocou os meus hormônios em ordem e eu já consegui eliminar 10 quilos. Mas ainda falta um pouquinho. Então, meu desejo atual é chegar no meu peso ideal. Ah, isso aí. Você tem alguma frase que você carrega para sua vida? Tenho. Cada dia é uma oportunidade de você buscar a melhor versão de si mesmo. Né? A gente tem essa responsabilidade com a gente mesmo e com a sociedade, com a nossa família, de ser um pouquinho melhor a cada dia. E qual mensagem final você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? Vou falar para as minhas maravilhosas. Tenham consciência de que, quando o casamento acaba, a responsabilidade, os deveres e obrigações dos pais em relação aos filhos continuam. Então, não esqueçam que vocês serão para sempre pais. O casal se separou, mas o elo dos pais vai permanecer para sempre, vai ser eterno. Então, tenham essa consciência e também preservem suas crianças. Não usem as crianças como instrumento para atingir o outro. Porque muitos casais fazem isso, né? Eles não pensam nas crianças. E as crianças sofrem tanto ou mais quanto os pais no rompimento de um relacionamento. Então, preservem as crianças. Cuidem dessas crianças, porque elas dependem de vocês. Né? Os pais e as mães, os pais e as mães têm essa responsabilidade de zelar não só pelo físico, mas também pelo emocional e pelo psicológico das crianças. Então, é isso. Encarem a separação do casal separadamente da relação de pais e mães. E aonde que as pessoas te encontram? Nas redes sociais. Meu @ é adrianatamandaré.adv e no WhatsApp. Se quiserem falar comigo, agendar uma consulta, clica lá no link da minha bio que você vai ser direcionada para o meu WhatsApp. Ah, excelente. Ó, muito obrigada, tá bom? Foi Pela uma sua honra, presença. foi uma Você é delícia. sempre bem-vinda. Obrigada. Tá? E para quem assistiu a gente até agora, ó, tira um print, ó, e marca a gente.